Bom dia, meninos, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de operações. Vamos falar do nosso módulo D, conhecimentos básicos na gestão de projetos. Nosso objetivo é compreender o que de fato pode ser considerado projeto e identificar as diferentes etapas da elaboração de projetos, compreender como controlar e avaliar projetos e conhecer o PMBOK. O que é um projeto? Projeto é um empreendimento temporário para criar um produto, serviços ou resultado exclusivo. Qual seria a relação entre projeto e operação? O que nós mais conhecemos são as operações. O projeto tem um início e fim definidos antes do começo do trabalho, já a operação é indefinido. O projeto termina quando os objetivos são alcançados, quando os objetivos não podem ou não serão atingidos e quando a necessidade não existe mais. Já a operação não termina. Atender à demanda específica do negócio, fluxo de caixa negativo. A operação, a finalidade é manter o negócio, manter o fluxo de caixa positivo. No projeto, trabalho temporário produz resultado único, elaborado progressivamente por etapas. Seu resultado é probabilístico. Já a operação, o trabalho é contínuo, produz o mesmo produto ou serviço e o resultado é determinístico. Todo projeto tem início e fim definidos. O trabalho do projeto deve ser planejado, porém há riscos de incerteza. O início, todo o planejamento em função do tempo e o fim. Por melhor que tenha sido o planejamento, há desvios que precisam ser monitorados e controlados. No ambiente empresarial competitivo atual, é importante que a escolha do projeto esteja alinhado com o planejamento estratégico da organização, ou seja, vamos escolher os projetos que mais se adequam à empresa. Que projetos selecionar e priorizar? Bem, geralmente precisamos atender às necessidades do negócio, demanda de mercado, avanços tecnológicos e requisitos legais. Temos que tentar aumentar sempre a eficiência operacional e também melhorar a satisfação do cliente. Os critérios usualmente adotados para elaborar a avaliação e seleção de projetos são análise custo-benefício, período de payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Os problemas mais frequentes encontrados em projetos são problemas de comunicação com seu maior percentual, não cumprimento de prazos, mudança de escopo constante, escopos não definidos adequadamente e, como você pode ver, vários outros, tendo o de menor importância falta de conhecimento técnico sobre a área de negócio ou da organização com apenas 7,9%. Veja a diferença: problemas de comunicação, 72,1%, falta de conhecimento técnico sobre a área, 7,9%. Podemos observar que no topo temos os problemas que devem ser monitorados com maior cuidado. O que é gerenciamento de projetos? O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projetos a fim de atender aos seus requisitos. PMI. O que seria o PMI? É um instituto criado em 1969, localizado no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Tem por objetivo organizar, difundir e incentivar as melhores práticas em gerenciamento de projetos. E é a maior instituição sem fins lucrativos do mundo, dedicada à disseminação do conhecimento e ao aprimoramento das atividades de gestões de projetos. Tem aproximadamente 500 mil membros associados, organizados em 125 países e mais de 200 sucursais. Em 1987, o PMI produziu um manuscrito intitulado Conjunto de Conhecimentos de Gerenciamento de Projetos. Em 1996, produziu a primeira edição do documento, denominado Um Guia de Conjunto de Conhecimentos e Gerenciamentos de Projetos, o famoso Guia PMBOK.
referência básica de conhecimentos e práticas de gerenciamento de projetos. Padronizou a terminologia no gerenciamento de projetos. Nós temos a segunda edição em 2000 e a sexta edição em 2017. O PMI, que é o Instituto de Projetos, ele oferece a criação da certificação PMP, que é o Profissional de Gerenciamento de Projeto. Ele certifica o profissional através de um exame internacional para avaliar conhecimentos e experiências em gerenciamento de projetos. O exame se concentra em situações com as quais os gerentes de projetos se deparam no mundo real. Tem duas categorias, que é a categoria de terceiro grau e a categoria de segundo grau, ambas de 35 horas, tá? E a primeira tem que ter experiência de 4.500 horas e a segunda tem que ter experiência de 7.500 horas. Quais são os benefícios que organizações têm obtido com o gerenciamento de projetos? O maior benefício que tem é o aumento de comprometimento com os objetivos estabelecidos. Por quê? Porque todos os envolvidos passam a pensar de maneira semelhante e isso aumenta a melhoria dos resultados. Os escritórios de projetos, os PMO, são organizações, né, é uma unidade organizacional que supervisiona o gerenciamento de projetos e programas de uma área ou de toda a organização. Geralmente, as grandes empresas têm os PMOs, ou seja, os seus escritórios de projetos. O seu escritório pode ter uma autoridade total sobre os projetos ou apenas suportá-los, dar suporte. O escritório de projeto também é chamado de escritório de gerenciamento de projetos ou escritório de gerenciamento de programa, ou PMO, como seria em inglês Project Manager Officer. Algumas das funções dos PMOs estão descritas nesse infográfico, onde a mais importante seria informar continuamente o status dos projetos para a alta gerência, acompanhado por monitoramento e controle dos desempenhos de projetos. Quais são as partes interessadas no projeto, ou seja, quem são os stakeholders? Bem, são pessoas e organizações que serão impactadas positivamente ou negativamente pelo projeto, influenciam ou são influenciados pelo projeto. Nós temos o gerente de projeto, o patrocinador do projeto, os clientes, os parceiros, os gerentes funcionais, a equipe de projeto, os empregados e os fornecedores. Todos eles são stakeholders. Quais são as habilidades dos gerentes de projeto? O gerente de projeto eficaz adquire um equilíbrio de habilidades técnicas, interpessoais e conceituais para a análise das situações e interações adequadas nos trabalhos de projetos. Importantes habilidades interpessoais que ele deve ter são a liderança, o desenvolvimento da equipe, motivação, comunicação, influência, processo decisório, conhecimento político-cultural e o papel de negociador. Existe um ciclo de vida no projeto e ele está definido como início do projeto, organização e preparação do projeto, trabalho de construção do produto e a finalização do projeto. Essas etapas elas estão distribuídas dentro de um eixo de tempo que você pode observar nesse gráfico. Observa que enquanto mais alto no nosso gráfico, maior é o consumo de recursos. Então, no início do projeto, o consumo de recursos é pequeno, durante a construção do produto, o consumo de recursos é grande, voltando a terminar ao final do projeto, voltando a cair ao final do projeto. O gerenciamento de projeto é dividido em grupos de processo. Dentre esses grupos, nós temos os processos de iniciação, processos de planejamento, processos de execução, processos de monitoramento e controle e processos de encerramento. Todos esses processos estão dentro do ciclo PDCA. Do grupo de processos, dentro do grupo de processos, nós temos as suas funções. No processo de iniciação, nós temos que ter ações para o início de um projeto ou da fase do projeto.
No processo de planejamento, nós temos que ter ações para planejar e manter um plano de trabalho viável para atingir os objetivos definidos do projeto. Nos processos de execução, nós temos que ter a coordenação de ações definidas para realizar o plano de trabalho e produzir os produtos a serem entregues pelo projeto. No processo de monitoramento e controle, nós temos que monitorar e avaliar o desempenho do projeto a fim de assegurar que seus objetivos estão sendo atingidos. E no processo de encerramento, a formalização do encerramento do projeto ou de determinada fase do projeto. Das áreas de conhecimentos do projeto, nós temos gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento de custos, gerenciamento de qualidade, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de comunicações, de riscos e de aquisições. Tudo isso forma o gerenciamento integrado do projeto. Dentre as áreas de conhecimento, cada área tem as suas funções. A integração tem a função de garantir os diversos elementos do projeto estão sendo coordenados de forma integrada. O escopo, garantir que o projeto inclui todo e somente o trabalho necessário para o sucesso. O tempo, garantir que o projeto seja concluído no prazo previsto. Custos, garantir que o custo esteja dentro do custo previsto. Garantir a qualidade, no caso da qualidade, garantir que o projeto atenderá aos requisitos de qualidade esperados. Na área de conhecimento de RH, garantir a utilização efetiva dos recursos humanos disponibilizados para o projeto. Comunicação, garantir as informações apropriadas no tempo e de maneira adequada. Riscos, identificar, analisar, planejar as respostas e controlar os riscos de projetos. E aquisições, adquirir bens e serviços para o projeto. Podemos observar que os grupos de processos de gerenciamento de projetos estão alinhados com as áreas de conhecimentos e cria para cada um desse um item. Podemos observar aqui que temos desenvolver o termo de abertura, desenvolver o gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar execuções. Em cada um desses é uma tarefa que deve ser executada dentro do projeto. Ao somar todas essas tarefas aqui, nós temos 42 tarefas, ou seja, 42 processos. Tá? Esses processos estão bem definidos no PMBOK, que não é uma metodologia. Na realidade, ele é uma norma básica para o gerenciamento de projetos, que apresenta as melhores práticas. Uma delas é você apresentar detalhadamente cada um desses processos, desses 42 processos. Então, mostrar as suas entradas, as suas ferramentas e técnicas e as suas saídas. Então, aqui está um exemplo de um daqueles processos, daqueles 42 processos, que é o desenvolver o termo de abertura do projeto. Então, nós temos o processo, nós temos todas as entradas, todas as ferramentas e todas as saídas. Devemos fazer, de acordo com o PMBOK, devemos fazer para cada processo uma descrição de procedimento. Bem, meninos, espero que tenham gostado, espero que tirem proveito. Um abraço e até a nossa próxima aula.